Olá, seja bem-vindo ao Dizendo Tudo desta segunda-feira. Veja agora os destaques de hoje. Crianças desaparecidas em Bacabal mobilizam forças de segurança pelas buscas. Ministério Público ouve acusados de desviar 56 milhões de reais de Turilândia. Prefeito, vice mais 11 vereadores. Janeiro é mês das chuvas. Saiba como vai ficar o tempo neste primeiro mês do ano. E ainda últimos dias de decoração de Natal em São Luís. Tudo isso e mais. Agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. Boa noite para você, são 6 horas e 10 minutos e a gente começa com o caso de Turilândia. O Ministério Público do Maranhão começou a ouvir hoje os depoimentos dos investigados na operação contra o esquema de corrupção no município de Turilândia, envolvendo Prefeitura, Câmara Municipal, gestores, empresários, servidores, vereadores e um ex-vereador que são investigados por integrar o esquema de corrupção investigados na Operação Tântalo 2, que investiga o desvio de mais de 56 milhões de reais por meio de empresas criadas de forma fictícia pelo prefeito de Turilândia, Paulo Curió, do União Brasil, e seus aliados. O esquema que levou à prisão do prefeito, vice, toda a Câmara dos Vereadores, inclusive os depoimentos, deverão seguir durante essa semana. Começou hoje, realizado hoje, mas chega amanhã também. As oitivas estavam sendo realizadas oficialmente previstas para começar no dia 29 de dezembro, mas foram remarcadas após pedido da defesa da maioria dos investigados, que alegou não ter tido acesso às investigações e ao processo durante o recesso. GAECO destacou que a medida garantiu o direito de defesa dos investigados, que após o pedido agora tiveram acesso completo às provas reunidas, inclusive até o momento. E a gente fala agora das buscas lá em Bacabal. O prefeito Roberto Costa hoje disse dar força-tarefa para localizar 3 crianças desaparecidas desde a tarde de ontem no quilombo de São Sebastião dos Pretos. Anderson Coan, de 8 anos, Isabelle, de 6, Michel, de 4. Foram vistos pela última vez por volta das 3 da tarde de ontem. A estrutura municipal está alerta. As buscas iniciadas por moradores e pelo COSAR ainda durante a noite de ontem ganharam reforço. O governo do estado também foi acionado após um diálogo com o secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, que foram enviados cães farejadores, equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, apoio do CTA, e as informações que já foram checadas até agora como negativas. A primeira, sobre que eles, as crianças, estariam em uma casa abandonada da região, mas foi descartado. E a outra, sobre uma cova rasa encontrada, mas ainda bem que elas não estavam lá e as buscas vão seguir. Falando agora do corpo que foi sepultado do bombeiro morto em Caxias, o acusado do homicídio foi preso e ele falou o motivo da execução. Seu nome completo? Foi você que matou o cadete? Foi. Qual foi a motivação? Eu chamei de corno da morte fundamental. Tá, então acho que a tua mulher estava presente lá na hora? Na hora da discussão, só da discussão ou na hora da discussão? Só que ela não sabia que estava rolando a discussão não, ela estava nem ligada que estava acontecendo não. Tá bom. Você está preso e será apresentado na regional da Polícia Civil da cidade de Caxias, viu? A gente gira com a informação, fala do tempo agora. Janeiro é mês de chuvas? Saiba como fica o tempo neste primeiro mês do ano, na reportagem de Daniel Amorim. O período chuvoso no Maranhão geralmente começa em janeiro e se estende até o mês de junho. O auge das precipitações costuma ocorrer entre março e abril. Embora o período chuvoso tenha datas definidas, a intensidade e o volume das chuvas podem variar de um ano para o outro. Exatamente por conta disso, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado realiza um monitoramento diário em relação ao volume de chuvas, inclusive com diversas plataformas. A previsão é que no primeiro trimestre do ano, que encerra no mês de março, regiões como o centro-norte do estado tenham uma grande concentração de chuvas. Já no sul do Maranhão, deve chover menos que a média. A média climatológica de precipitação, ela indica que as chuvas no centro-norte do estado, ela vai ser um pouco mais concentrada, então ela vai ter normalidade e alguns pontos acima da normalidade. Já as outras regiões do estado, ela indica uma normalidade nessa climatologia. Com o sul do estado tendo médias abaixo do nível normal, né? A gente está numa transição de laninha para neutralidade, então desde agosto de 2025 a gente está em uma laninha fraca, contribuindo, né, para essas
chuvas no norte e do nordeste. E aí a gente tem também os cenários de projeção, que a gente analisa e aí a gente tem um entendimento de que a partir desses cenários a transição de Laninha para neutralidade vai ocorrer, né, nesse período de janeiro, fevereiro, março. Então a gente vai ter essa diminuição das chuvas nesse período. A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado elabora um boletim diário com informações hidrológicas, meteorológicas e de focos de calor. Esses dados são encaminhados para as gestões municipais e para a Defesa Civil Estadual, com foco na prevenção de ocorrências mais graves. Em relação às previsões para o mês de abril em diante, vai depender de alguns fatores climatológicos. Mantendo a Laninha, a gente vai continuar, né, com essa questão das chuvas um pouco mais intensificadas, né, visto que ela ajuda nessa intensificação das chuvas. E com a parte da neutralidade, a gente vai ter uma estabilidade maior. Então, provavelmente, os meses de janeiro, fevereiro e março, a gente tenha, né, algumas chuvas mais intensas se mantendo, mas passando para a neutralidade, aí talvez dependa de como vai ser a questão atmosférica, a questão oceânica, a zecite influencia também bastante, então vai depender muito dessa situação para março e abril e maio a gente poder entender melhor, né, o que vai acontecer. A previsão dos especialistas é que em 2026 a incidência de chuvas no Maranhão mantenha o nível apresentado no ano passado, sem previsão de um volume acima do normal. Porém, as precipitações devem ocorrer de forma mais espalhada pelo território maranhense. A gente faz o intervalo, na volta tem uma entrevista especial com Cocino Moreira, ele que é economista, para falar sobre o quadro econômico diante do que acontece agora com o Maduro lá na Venezuela. São 6h17, a gente volta falando também da Câmara Municipal de São Luís, já já. Eu espero você aqui. De volta, são 6h19, agora falando da Câmara Municipal de São Luís, que comunicou o cancelamento da sessão plenária extraordinária marcada para amanhã, às 8 da manhã. Uma sessão que seria destinada à apreciação de votação de 2 projetos do Executivo Municipal, o Plano Plurianual e LOA 2026, e, de acordo com a presidência da Casa, uma decisão de cancelar a sessão que está amparada nas atribuições legais e regimentais do presidente da Câmara, prevista na Lei Orgânica dos Municípios e nos artigos do Regimento Interno que tratam da condução dos trabalhos legislativos e da convocação de sessões, inclusive extraordinárias. Este é mais um adiamento da tramitação das matérias. Inicialmente, os projetos estavam previstos para votação no dia 26 de dezembro, foram remarcados para agora janeiro, em seguida transferidos para o dia 6 e agora tiveram a sessão cancelada. E olha, em uma iniciativa para a valorização do Magistério e a equidade da educação pública, o prefeito Dr. Julinho de São José de Ribamar anunciou um seletivo público para professores das escolas filantrópicas. A medida tem como objetivo o aumento do valor da remuneração e melhorias nas condições de trabalho desses educadores. De acordo com o anúncio, os professores contratados vão passar a receber um salário de R$ 3.650, com uma carga ampliada horária de 20 para 30 horas semanais. Uma jornada que será dividida em 20 horas de interação com os alunos e 10 horas dedicadas ao planejamento, conforme previsto em lei. O valor superior ao atualmente pago pela Prefeitura aos professores da sua própria rede, representando um avanço significativo e a política de reconhecimento profissional e atendendo à lei do piso nacional. Falando em escola, falando agora em economia, o corre para a compra de materiais escolares, afinal, acabou o mês de dezembro, já começou então outro ano, hora de pechinchar. Após as festas de final do ano, as primeiras semanas de 2026 já apresentam uma missão para os pais: a compra do material escolar, já que o ano letivo começa ainda no mês de janeiro em algumas unidades educacionais. Por conta da expectativa em torno da alta procura por esse tipo de produto, diversas lojas já estão se preparando com mais itens e promoções para estimular a compra antecipada. É o caso dessa rede de supermercados que tem um setor totalmente dedicado aos materiais escolares. A loja toda está em movimentação em prol dessa procura pelo material escolar, e a loja se encontra preparada de já para receber todos com essa demanda do material escolar.
E como é que a loja se prepara? Vocês compram mais itens, fazem promoções? Como é que vocês fazem para atrair o consumidor? Uma programação já vem antes, né? E inclusive a gente hoje está com um encarte bem agressivo, com bastante variedade de preços e para atender toda essa demanda da nossa clientela. Uma dica para os pais que querem economizar é priorizar aquilo que é essencial, evitando itens que são desnecessários. É importante frisar também que as escolas não podem exigir materiais como brinquedos, produtos de limpeza, materiais de escritório em geral ou itens que são vendidos exclusivamente na instituição de ensino. Nesse período, também é muito importante fazer uma pesquisa em vários estabelecimentos comerciais, já que pode haver uma grande variação de preços de uma loja para a outra. Outra dica para economizar é reaproveitar mochilas, estojos e outros itens comprados no ano anterior, mas que estão em bom estado. Falando sobre economia, sobre compra, a gente tem uma situação mundial, a prisão do Maduro lá na Venezuela, e a Venezuela que detém um comércio em relação ao petróleo mundial, maior produtor de petróleo no mundo. E a preocupação, como é que fica então o Brasil, o mundo, aqui em Maranhão também, o mundo, para falar sobre esse assunto, Cursino Moreira, ele é economista e secretário do município, já foi comentarista, inclusive, de televisão. Muito obrigada por aceitar o convite, muito boa noite. Boa noite, Daniela, é um prazer estar aqui, feliz ano novo para você e para todos os telespectadores da Maranhão News. A gente tem aqui um cenário que é bem distante, comércio de petróleo, a produção de petróleo, Venezuela tendo a intervenção, inclusive, de outro país. Como é que fica? A gente tem como sentir reverbera aqui essa prisão e como é que fica o comércio do petróleo, os derivados do petróleo diante desse cenário? Olha, eu acho que o comércio do petróleo em si mesmo, ele não sofrerá consequências como aconteceu, por exemplo, no choque do petróleo dos anos 70. As mudanças na economia mundial e na própria economia do petróleo mudaram bastante. É verdade que isso é um fator que instabiliza o mercado, porém não vejo que haja assim um risco iminente de alterações no petróleo. Professor, a gente vai fazer uma pausa na sua entrevista rapidinho, vai fazer chamar uma reportagem em relação ao Natal para corrigir o seu áudio, as pessoas entenderem um pouco mais sobre o que o senhor está falando. A gente vai falar dos últimos dias da decoração de Natal aqui em São Luís. Vamos acompanhar. Na Rua Portugal, um corredor de iluminação especial. Na Praça Pedro II, decoração natalina com pontos instagramáveis. Na Igreja Santo Antônio, o tradicional videomapping. A cultura aproxima, acolhe e transforma cada encontro em memória. E para quem ainda não foi, terça-feira, dia de Reis, será o último dia para curtir essa programação. Dona Juracilene não perdeu a chance. Eu dei um jeito de vir, né, porque vai terminar depois da manhã. E nós nos apressamos em vir porque me disseram que estava um encanto. E realmente usaram de toda a beleza para encantar o nosso Natal, o nosso Ano Novo e o Dia de Reis, né? Que finaliza dia 6. As ações fazem parte do calendário oficial do Natal do Maranhão e tem como objetivo ampliar as opções culturais gratuitas para moradores e visitantes. É muito bom, né? Muito bom que as famílias possam se confraternizar, se reunir, né? Olha, traz paz, amor em primeiro lugar, né? A humanidade precisa de amor, de paz, perseverança, esperança. As atividades contribuem para o aumento do fluxo de visitantes, estimulam o uso de espaços públicos para o lazer e movimentam o comércio. Esse é um trabalho que eu já venho há 7 anos. Tem muitos clientes que já conhecem o meu trabalho. O nosso produto é um produto artesanal, que nós mesmos fazemos, e muito gostoso, muito saboroso, demais. Agora, atualmente, não está sendo só uma renda extra, está sendo a nossa renda mensal mesmo, porque atualmente a gente está vivendo só disso.
Agora sim, de volta com o Constantino Moreira, falando sobre economia mundial, falando sobre o petróleo e tudo que tem acontecido na Venezuela. Reverbera ou não reverbera na economia maranhense, na economia do Brasil? Sim, porque a economia é hoje muito mais integrada, né, do que já foi no passado. Entretanto, como eu estava dizendo, acho que nós não teremos um choque de preços tal como aconteceu nos anos 70. Porque a própria organização do cartel petrolífero mundial mudou bastante, né? Acho que maiores preocupações nós devemos ter com todo o conjunto das relações econômicas, políticas, culturais internacionais. Eu acho que o que está acontecendo com essa situação absolutamente inédita de um presidente ir sequestrar o presidente de outro país para julgá-lo no seu próprio país, é uma coisa que desmonta, que põe por terra todo o arcabouço político de relações internacionais que foi construído há 80 anos no final da Segunda Guerra Mundial. Então, acho que aí sim, as questões são muito mais complexas, pode ter efeitos muito mais nocivos e que, neste momento, a gente ainda não consegue enxergar. Professor, a gente vê uma relação, então um limite em relação a o que pode acontecer. Estados Unidos, Venezuela, poucos envolvidos, os países envolvidos no entorno dessa confusão toda. Inclusive o Brasil se pronuncia, mas se pronuncia de uma forma muito ainda reservada, muito ainda distante da realidade de fato lá. Como é que o senhor enxerga, então, uma economia? Nesse sentido, instabilidade, confiabilidade, como é que fica tudo isso dentro de um cenário como esse que é conturbado? Eu acho que o que acontece é uma instabilização geral, porque ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. Uma coisa é eu ter dúvida sobre o que vai acontecer daqui a 3 meses, né? E já seria uma coisa ruim a gente não ter previsibilidade de 3 meses. Então imagina o que pode acontecer amanhã. Se hoje o presidente Donald Trump decide que ele vai invadir também a Colômbia, se ele decide que ele vai invadir outros países em outras partes do mundo. Isso é uma insegurança, isso é uma instabilidade que eu não acredito, não vejo que tenha acontecido em algum outro momento da história, nem durante o período de guerra geral. Eu acho que houve tanta instabilidade. Então está todo mundo mais ou menos numa posição de expectativa, todo mundo fala por dever de ofício, mas nada está acontecendo por enquanto. A ONU, inclusive, está nessa mesma posição. Professor, o que fazer então? Investidores, quem trabalha, precisa, inclusive, dessa estabilidade, da confiança. O que fazer nesse momento? Ficar onde está. Não se move. Quer dizer, nesse momento, se não tem a estabilidade macroeconômica, que é fundamental, então o sujeito, cada um fica aonde está, esperando o que vai acontecer. Porque pode, de repente, quando se toma uma decisão de um investimento, uma empresa toma uma decisão de investimento, isso é coisa para 2, 3 anos. Ele toma uma decisão agora, no outro dia mudou tudo. Como é que ele vai fazer o tempo retroceder? Então, eu acho que esse é o momento de todo mundo ficar parado, observando, para ver o que vai acontecer. No caso dos pequenos investidores, empreendedores, não tem reflexo nenhum? Segue a vida normal? Como é que faz? Eu acho que sim, porque esses aí estão mais ligados à economia essencialmente local, à economia essencialmente doméstica. As necessidades do dia a dia continuam iguais. A gente precisa comer, precisa se transportar, precisa de uma série de coisas que são do nosso cotidiano. Esses aí, só eu acho que assim, numa terceira, quarta onda, se a coisa se degringolar totalmente, chegará neles. Mas nesse momento, acho que não, eles fiquem tranquilos, trabalhem mais, mas procurem economizar, procurem racionalizar mais os seus gastos, etc., e seguir a vida. Professor, o cenário econômico maranhense hoje é
está em bom tempo de investimentos? A gente também está em um ano eleitoral. Como é que o senhor vê, então? Como é que o senhor enxerga e analisa esse cenário? Olha, a economia maranhense, eu acho que ela sempre teve e tem boas oportunidades. Nessa área de energia, de logística, de turismo, não é? Existem ainda muitas possibilidades a serem exploradas. Não é? Na parte de prestação de serviço, há uma infinidade de coisas que podem ser feitas, até porque o setor de serviço é um setor que inventa e se reinventa. Então, sempre aquela pessoa que tiver ideias boas, que tiver criatividade, que tiver iniciativa, vai encontrar na economia maranhense oportunidades de fazer bons investimentos. Então, a expectativa para 2026, tem muita gente planejando, muita gente esperando 2026 com prosperidade, próspero, inclusive. É um bom ano? É sim, olha, a situação eleitoral, ela tem um impacto importante na economia. Ainda quando eu estava dando aula na universidade, já tem quase 15 anos que eu me aposentei, eu orientei uma monografia de um aluno exatamente sobre o impacto do período eleitoral na economia, e um impacto importante. E hoje, mais ainda, com toda a economia digitalizada, com toda a economia baseada na tecnologia da informação, há muitas possibilidades de haver muitos negócios, muitas oportunidades de negócios durante e por causa do período eleitoral. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos, por aceitar o convite. Esse aqui é o primeiro Dizendo Tudo desse ano de 2026, que esse ano seja muito bom para o senhor, inclusive. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, um prazer rever esta casa e estamos sempre à disposição. Muito obrigada. E assim a gente encerra a edição de hoje, fica por aqui, volta amanhã, encontro marcado, 18 horas. A gente espera você aqui, até lá.